Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalem, com muita alegria, querido. Estamos mais uma vez aqui para fazermos um vídeo onde estamos com a série sobre Mateus e suas reprofetizações para afirmar de maneira desesperada, de maneira que conduz Mateus e o escriba a adulterar e até mesmo, querido, cometer erros crassos na recopilação das Escrituras. E eu não faço esse vídeo, querido, para atingir a sua fé e nem para tirar a sua fé, mas para que você não seja enganado mais pela doutrina da inerrância bíblica que está sendo semeada há muitos anos e que covardemente é ocultada ao público as verdades que estão por detrás desse livro sagrado chamado Bíblia, que contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, porque ela passou, querido, pelos jardins de Roma, passou por muitas adulterações para que pudesse corroborar e estar de acordo com as doutrinas dos pais da igreja, a qual instituíram o cristianismo, mas que hoje, com uma análise, com um estudo, com uma disposição dos cristãos a estudarem, a analisarem, a examinarem as Escrituras com afinco, com responsabilidade, com uma exegese honesta, olhando pela Bíblia e interpretando a Bíblia pela Bíblia, sem fazer homilias tendenciosas, nós chegamos ao pleno conhecimento de algumas verdades que vão remodelar o nosso cristianismo, vão remodelar a nossa maneira de encarar a pessoa de Yeshua, a qual foi transfigurada por essas adulterações, foi transfigurada, transvestida em um Jesus que não tem nada a ver com o nosso Jesus Cristo judeu, com o nosso Jesus Cristo mestre, rabi, que nos ensina o caminho que nos conduz à vida eterna. Amém? Nós vamos falar hoje sobre um equívoco muito crasso que produz muito descrédito às inserções mitológicas e até mesmo, querido, irresponsável do escriba de Mateus, que diz assim, em Mateus 21, de 1 ao 7, diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho. Com ela desprendei e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: Que profeta? Profeta Zacarias. Dize à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Trouxeram-na a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. Tá? Preste atenção. Agora nós vamos ver Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 7. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrades, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazei isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui.
E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E levaram o jumentinho e Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e se assentou-se sobre ele. Veja agora a expressão, querido, de Lucas, tá? 19, versículo 29 ao 35. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Agora veja a expressão de João. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Queridos, a pergunta que fica nessa análise que nós fizemos, queridos, sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que Marcos, ele fala sobre Jesus entrando em Jerusalém montando sobre um jumento. E Lucas, como foi escrito posteriormente a Marcos, ele mantém a declaração de Marcos. Mas Mateus, que também foi escrito posteriormente a Marcos, deveria respeitar a declaração de Marcos, porque Marcos era a fonte de informação que Mateus tinha. Mas eu não sei, porque Mateus ele é muito fantasioso, ele comete erros tão crassos que ele conseguiu colocar dentro do texto que Jesus entraria, querido, em Jerusalém, montado sobre 2 jumentos, tá? Uma jumenta e o seu filhinho. É como se Jesus, querido, estivesse numa geniteada, quando aquela pessoa entra em pé, né, em cima de 2 cavalos. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, só que ele fez. Isso prova, querido, que o desespero de Mateus, de ele querer fazer com que a declaração dele aqui, que diz que isso era para se cumprir o que fora dito pelo profeta, que é o profeta Zacarias. Mas que Jesus nunca ele reivindicou isso. Ele disse: olha, eu sou o Messias porque lá em Zacarias diz que eu entraria. Isso aí é uma coisa que não faz sentido. Para quem tem um pouquinho de conhecimento, não faz sentido ele fazer essa alusão. Talvez na sua época, talvez no seu tempo, com a falta de conhecimento do povo, com a falta de acesso do povo a esses conhecimentos, como a Bíblia ficou muitos e muitos anos somente com a dominação do clero, somente eles que interpretavam a Bíblia, eles que interpretavam as Escrituras, e agora, hoje, a Bíblia ela está, querido, em qualquer livraria que você quiser encontrar e começar a estudá-la, e você vai encontrar essas aberrações, você vai encontrar essas coisas escritas num evangelho que precisa ser muito analisado, aonde se escreve muitas mitologias para que viesse a ter um sincretismo atrativo para os pagãos, e aonde não se preocuparam com as verdades de Yeshua, mas sim com a necessidade da época em fazer um livro ou confeccionar um evangelho que estivesse mais de acordo com as doutrinas que estavam afluentes na época, como a divindade de Cristo, a Trindade, a inerrância bíblica, que foram tudo doutrinas que foi no canetaço. Nós não vemos Jesus, os apóstolos, ninguém ensinando sobre essas doutrinas, mas foi no canetaço mesmo. Foi o homem que botou e disse: a partir de hoje vai ser assim, e vocês vão ter que engolir assim, vocês vão ter que entender assim, vocês vão ter que aprender assim, porque vocês são gado manipuláveis na minha mão.
O homem querendo manipular o homem. Então, fica algumas perguntas aqui. Afinal, foram os discípulos ou Jesus? Afinal, foram os discípulos que foram buscar o jumentinho para Jesus ou Jesus encontrou ele por si só? Uma contradição é clara, se vê na narrativa, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas colocam que são os discípulos que encontram o jumentinho, mas João, que já é bem mais à frente, foi um dos últimos evangelhos a ser escrito, ele diz que Jesus achou o jumentinho sozinho e afinal agora quem que está certo? Afinal, era mãe e filho? Apenas Mateus coloca que havia uma jumenta e um jumentinho. Entretanto, Marcos e Lucas e João dizem que apenas um jumentinho. Quem está certo? Quem poderá estar certo? Eu tenho quase certeza que Marcos, porque Marcos é um evangelho que não é tão fantasioso como o de Mateus. Era para levar os dois ou apenas um? Mateus novamente coloca a sua tendenciosidade ao colocar os dois, jumenta e jumentinho, foram levados até Jesus, quando Marcos e Lucas dizem que foi levado apenas o jumentinho. Meu Deus, quem será que está certo nessas baianadas de interpretação? Veja que vamos fazer agora uma análise paralela entre Mateus, Marcos, Lucas, João e Zacarias 9:9, que é o cerne, é a profecia que Mateus está querendo usar de maneira tendenciosa, de maneira covarde, para que se viesse se adaptar aos seus conceitos de sua época, sem se preocupar com o que realmente, querido, estava ou o que aconteceu com Jesus. Marcos, ele fez sua declaração e, por certo, Mateus tinha essa fonte, mas ele quis acrescentar, porque ele sempre quis pegar profecias do Antigo Testamento e querer fazer com que as pessoas engolissem que eram profecias acerca de Jesus. Nós podemos ver isso em toda essa série que nós estamos fazendo sobre Mateus, você vai encontrar isso. Mateus pega uma profecia do Antigo Testamento, que às vezes nem é profecia, e coloca como fosse uma profecia do cumprimento messiânico. Se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que analisa, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você vai chegar à conclusão de que Mateus era um evangelho fantasioso, sim. Tem verdades nele? Tem, mas precisa ser filtrado para que nós não venhamos ser engodados, iludidos, manipulados, como gado que se manipula para conduzir-se ao matadouro e à exploração e ao comércio da fé. Análise paralela. Mateus 21:7 diz: trouxeram a jumenta e o jumentinho. Aqui ele já coloca dois, a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Eu não sei como que Jesus, só se ele era um peão de rodeio, para sentar em cima das duas e entrar em Jerusalém em pé, com uma perna em cima de uma perna em cima da outra e entrando em Jerusalém assim. Só a mente de Mateus para conceber isso, e muitos leitores que até hoje nele não perceberam isso. Marcos capítulo 11, verso 7 diz: e levaram o jumentinho. Aqui já muda, já não é mais a jumenta, já é o jumentinho. Aqui é o jumentinho só. E Jesus lançaram sobre eles as suas vestes e assentou-se sobre ele. Beleza. Em Lucas, trouxeram-lhe a Jesus e lançaram sobre o jumentinho. Não tem jumenta, é jumentinho. E suas vestes puseram Jesus em cima. E João diz assim: e achou Jesus o quê? Um jumentinho. E assentou-se sobre ele, como está escrito. Agora veja o problema. Veja o forçar de Mateus. Veja a covardia exegética e interpretativa, fazendo uma homilia tendenciosa, uma homilia para se adaptar, querido, ao secretismo, querido, para levar as pessoas a acreditar numa profecia que nem era para Jesus, e Jesus nunca reivindicou essa profecia para si. Que está em Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento,
sobre um asninho, filho de jumenta. Aí, para que essa profecia viesse, passasse como por uma profecia messiânica e que se aplicasse a Jesus, aí Mateus dá esse tropeço, essa aberração declarativa que não passa de manipulação, que você possa entender essa verdade. Vamos fazer uma análise. Afinal, Jesus sentou sobre um animal ou dois? Mateus coloca que Jesus de alguma forma sentou-se sobre dois animais, ou seja, a expressão grega kai epekatisen, epanou autu, quer dizer, assentou-se em cima deles, plural, em cima deles. Deixa claro que foi sobre os dois, pois o pronome auton, pronome pessoal, genitivo, neutro, plural. É enfático que foi sobre os dois. Agora, de que forma foi isso, não se sabe. Eu já sei. Foi por causa de que ele queria que a profecia se cumprisse como se fosse querido, e aonde ele quebrou as pernas, porque em sua tentativa desenfreada de reprofetizar as profecias do Antigo Testamento para colocarem sobre a corroboração messiânica de Jesus, que não precisava, ele comete esses erros. Talvez Mateus tenha se confundido com o paralelismo semítico de Zacarias 9:9, onde exige que o jumento e o jumentinho de uma jumenta sejam o mesmo animal. Entretanto, Marcos e Lucas e João informam que Jesus sentou sobre um animal e não dois animais. Aí que vem a final, querido. Era jumento ou jumenta? O texto de Zacarias, a qual Mateus se refere, é claro em afirmar que é sobre um jumento e não uma jumenta que se assentaria.